25/10/2020, domingo, dia do Senhor. Desejo de pregar, anunciar, ou seja, servir. Filipenses 1:18, Atos 4:29, Atos 13:2, Atos 2:47, Mateus 13:3 e ainda nós podemos ver os textos completos, Atos 4, de 4:31, Mateus 13, de 1-12, e 2 Coríntios, ou seja, 1 Coríntios 9, de 15-18, Filipenses 1, de 12-26. Ainda 1 Coríntios 9, 15-18, Salmo 126, de 4-6. Havia no desejo dos primeiros cristãos, na igreja primitiva, o desejo de falar e evangelizar. Eles oravam para que tivessem coragem de pregar, falar, testemunhar, mesmo havendo perseguições. Eles faziam tudo para anunciar, testemunhar, agir. Importava anunciar o Evangelho. Na oração da igreja de Antioquia, Deus pediu para separar Paulo e Barnabé para anunciar o Evangelho, para o serviço que Deus tinha, que o Espírito tinha para eles. A igreja, então, pôs a mão sobre eles, orou e os enviou. Que bênção! Eles saem fazendo logo a primeira viagem missionária. Eu gosto de pensar nestas viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? Então, porque ele tinha um grupo, uma equipe, algumas pessoas que saíam com eles, era uma equipe missionária. Que bênção para estremecer a gente. Que Deus trabalha de verdade. Isso é a primeira viagem missionária, então, em Atos 13. Depois vem a segunda viagem. Aí, nessa segunda viagem, houve a conversão do carcereiro, né, lá na prisão, ele pregando também na prisão. Deus trabalhava ajudando para que uma porta sempre se abria, uma oportunidade de evangelizar. Aí começa também no capítulo 15 a segunda viagem missionária. Então, houve a conversão do carcereiro. Vem a terceira viagem, em Atos 19. Em todas as viagens, perseguições, chicotadas. Numa dessas viagens, ele saiu como que morto. Sabe, ele foi jogado num determinado lugar como morto. Em outra, ele aproveitou a oportunidade do altar desconhecido, ao Deus desconhecido, e pregou a Jesus. Depois, ao ser conduzido até Roma, na viagem para Roma, a última viagem, ele mesmo, como preso, anunciou a Jesus, aconselhou, ajudou. Em suas cartas, ele escreveu às igrejas, ele escreveu a obreiros, orientando na fundação de igreja e organizações de igreja. Aí nós queremos dizer, e ele dizia, ai de mim
se eu não pregar o Evangelho? Outras oportunidades. Miserável homem que sou. Em Romano ele diz, não me envergonho, no capítulo 1, né? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Ele escrevia cartas para incentivar, ajudar e até fazer pazes, reconciliação, agradecimento, ou como se comportar em algumas situações na igreja. Disse que estava preso, algemado, mas que a palavra de Deus não estava algemada. Ele se importava que Cristo fosse engrandecido. Paulo foi bem atendido, mas também foi desprezado. Nós encontramos, ele diz assim, mas Deus sempre presente em seu ministério e tinha companheiros, discípulos com ele, aqueles que eram úteis para levar as correspondências. Havia fidelidade, empenho, coragem, desejo de ir, de avançar, de fazer o serviço pessoalmente, ou de casa em casa, aproveitando todas as oportunidades. Nas igrejas, obedecendo, como Filipe fez, foi mandado para o deserto pregar, né? Lá ele encontrou o mordomo Mor, tesoureiro da rainha de Candace, né? Evangelizou e batizou. Jesus falou a respeito do semeador que saiu a semear. Era semeador. Como os discípulos, pescadores de homens, a semente cai, os resultados diversos, mas importava evangelizar, lançar a semente. O resultado, o Espírito Santo que nos dá pois ele conhece os corações, ele sonda o mais íntimo ser. Devemos falar e não calar, certos de que prospera, morre, acaba ou dá fruto multiplicando. 100 por 1, como é dito, né? Importa pregar, Paulo disse em Atos 20, 24. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que Deus nos desperte, ajudando-nos no desejo ardente de anunciar, testemunhar do Evangelho. Deus se agrada, ajuda, inspira. Basta querer obedecer, atender o ide de Jesus. O apóstolo Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Diz também, miserável homem que sou. Mas que bênção! Ele terminou a carreira dizendo, combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a minha fé. Agora só me resta receber a coroa, o galardão. 2 Timóteo 4:7. Que Deus dê para nós a graça de podermos nos empenhar no evangelizar, no falar, no pregar, no anunciar, no testemunhar, naquilo que Deus está nos chamando a realizar.